agora Raimundo Barbosa. Ele nos pergunta: o que é expiação substituta? Meu prezado Raimundo Barbosa, o que é expiação substituta? Vamos dar uma explicação para você muito clara e sempre na Bíblia. Eu entendo que você tem, de alguma forma, você tem ligação com a Bíblia e de alguma forma você acredita na Bíblia. Então, se nós pegarmos a Bíblia no Antigo Testamento, você vai ver que as leis, as normas dadas por Deus para o seu povo eram leis graves. E para ele manter a ordem, para ele manter aquele povo em ordem, ele punia com a morte o pecado. Então os adúlteros eram levados para serem mortos. Os efeminados eram levados para serem mortos. Os sodomitas eram levados para serem mortos. Todos aqueles que pecavam na idolatria eram levados para serem mortos. Os que tinham a necromancia, que acreditavam em mortos, eram levados para ser mortos. Todos os grandes pecados e os pecados da época eram levados para a morte. A morte era a expiação dos pecados que o povo cometia contra Deus. Entendeu bem? Então, a morte do pecador era a expiação pelo pecado que ele fazia. O pecado só era expiado. O que é expiar? É pagar, remir, é tirar a força do pecado. O pecado só era pago com a morte. O pecado só era pago com a morte do pecador. Foi assim que o Antigo Testamento se desenrolou. Até que nós chegamos no Novo Testamento. Aqui, o Novo Testamento. Quando nós chegamos no Novo Testamento, Deus muda o seu critério. Deus diz assim: o critério é a morte mesmo. O critério é a morte mesmo. O pecado só tem um jeito, é pela morte. O pecado só tem um jeito, é pela morte. Mas aí, ele, em vez de matar o pecador, que somos todos nós, ele manda o seu filho aqui à terra. E este filho se torna pecador, não pelos seus pecados, mas pelos nossos pecados. Ele recebe nas costas dele todos os nossos pecados, todos os nossos erros. Ele recebe tudo aquilo que fizemos de errado. E nesta condição, quando ele recebe o pecado sobre si, ele se torna pecador, sem ter feito nenhum pecado, sem ter um pecado dele. Então isso se chama a expiação substituta. Quer dizer, ele, Jesus, nos substitui a mim e a você e a todos que estão nos ouvindo. Ele nos substitui na morte da qual nós somos condenados pelo pecado. Então Jesus diz: Pai, o Francisco, o Raimundo Barbosa e todos aqueles que estão ouvindo agora a televisão são pecadores. E só pode pagar esse pecado pela morte. A morte deles é iminente, Pai. Não pode deixar de morrer. Tem de morrer para pagar esse pecado. Mas Jesus diz: põe, Pai, sobre mim. Coloca sobre mim todos esses pecados. Coloca o pecado do Francisco, que eu joguei um monte de pecado em cima de Cristo. Coloca o pecado do Raimundo nas minhas costas. Deixa para mim. O pecado de todos que estão aqui, o pecado de todos que estão nos ouvindo. Jesus pegou sobre ele. Pegou sobre si todos os seus pecados. E as consequências do pecado também. Porque a consequência do pecado é a doença, é a pobreza, é a miséria. A consequência do pecado é a morte. Ele pegou aquilo tudo e se entregou na cruz para expiar o nosso pecado, para pagar o nosso pecado, para remir a nossa conta em nosso lugar. Isso chama-se expiação substituta. Cristo entra no nosso lugar como o sacrifício, como aquele que morreu por mim e por você, e por todos aqueles que creem em Cristo. E aí então nós fomos livres do pecado, através da morte de Cristo. Porque a única forma de você sair do pecado é através da morte. E Cristo morreu em nosso lugar. Por isso que Cristo diz: eu não vim revogar o Antigo Testamento, eu vim cumpri-lo. E ele veio cumprir pagando todos os nossos pecados através da sua morte. Por isso, meu filho, meu prezado Raimundo Barbosa, por isso não existe mais o sacrifício de bode, o sacrifício de ovelha, o sacrifício de boi, de vaca, de gado, não existe mais. Porque o Cordeiro, que é Cristo, o Cordeiro que tollis peccata mundi, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, foi Jesus que expiou o nosso pecado de uma só vez.
E todos aqueles que aceitam Jesus têm o seu pecado expiado pela morte dele, têm o seu pecado pago pela morte dele, tem a nossa conta liquidada pela morte dele. Então você, se você quer ter muita fé, se você quer viver, se você quer chegar aos céus, creia nessa expiação substituta. Creia nesse pagamento que Cristo fez em nosso lugar. Creia que Cristo pagou a nossa conta diante do Pai. E nós, pelo pagamento de Cristo, nós ganhamos o direito de chegar aos céus. Isso chama-se expiação substituta. Que só um teve o amor de fazê-la. Se Deus tivesse proposto isso a qualquer um dos homens, nenhum deles teria aceito esse sacrifício substituto. Nenhum deles teria aceito. Porque eu pagar o pecado do outro, que isso, não vou pagar nunca. E justamente quem nunca pecou, hein? Justamente quem não tinha pecado nenhum, que é Cristo, ele disse, joga nas minhas costas, pode jogar tudo. Eu vou morrer por todo esse povo. Eu vou morrer por todo esse povo. E a prova de que ele morreu por nós, sabe qual é? É a sua ressurreição. É o dia que ele levantou daquela tumba, jogou fora aquelas pedras, jogou fora aqueles lençóis que o amarravam e simplesmente apareceu a mais de 500 pessoas que viram Cristo ressurrecto, que viram Cristo mostrando que ele havia vencido a morte através da sua ressurreição. E ele diz assim, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Meu prezado Raimundo Barbosa, creia nessa palavra. Cristo está com você. Cristo está te procurando. Cristo quer você. Cristo quer estar com você até a consumação dos séculos para levar você definitivamente com ele para a glória. E está atrás de mim, está atrás de todos nós, para que, e todos aqueles que estão me ouvindo agora, para nos levar para a glória. Entreguemos a nossa vida a Cristo, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar ao Pai, senão por intermédio de Jesus, e ponto final. Só Jesus que nos leva ao Pai. Só Jesus que nos leva aos céus. Só Jesus que nos leva aqui nessa terra, a terra prometida, onde manda leite e mel, e só Jesus que nos leva à glória eterna, para vivermos com ele a eternidade. Que Deus te abençoe, meu prezado Raimundo. Volte sempre. Continue assistindo os nossos programas. Fale para os seus amigos das nossas rádios. Fale para os seus amigos da televisão. Fale para os seus amigos do nosso portal Creia em Jesus. Fale para os seus amigos isso e faça com que muita gente passe a ouvir o nosso programa.